Fala, meu craque, tudo bem? Novamente esquentou o clima entre o jogador Dudu e a presidente do Palmeiras. Ele usou as redes sociais para responder e atacar de forma grosseira a senhora Leila Pereira, que fez críticas ao atacante, dizendo que ele teria saído do clube pela porta dos fundos. Vamos acompanhar essa treta gigante. Vamos para o futebol, onde a tarde foi de polêmica no Palmeiras. A presidente Leila Pereira alfinetou o atacante Dudu, que atualmente está no Cruzeiro. E ele respondeu na mesma hora, praticamente ali, instantaneamente. Veja aí o que disse a Leila Pereira. Foi depois do anúncio do patrocínio da Sportingbet no Allianz Parque. Ela falou que o Rony está autorizado a deixar o clube, mas que a situação dele é diferente da de Dudu, que saiu pela porta dos fundos do Palmeiras. Vamos ver o que ela falou então, você já está vendo aí na sua tela. Ela falou que o Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo o que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos, foi o que disse a presidente palmeirense. E o Dudu respondeu imediatamente. Olha o que ele publicou na conta no Instagram, a foto com os títulos no Palmeiras, e disse que o caminhão estava pesado e mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Vê se me esquece e VTNC, que eu não vou reproduzir, mas quem acompanha a internet sabe que é um palavrão. Ele estava mandando a presidente palmeirense ir morar no Sul, se é que vocês me entendem. Bom, vamos então trazer aqui pra gente os nossos colunistas, Walter Casagrande Júnior, o Casão, e o Luiz Rosa, que está conosco nessa segunda. Boa tarde, amigos. E aí, Casão? Pô, o Dudu foi pesado nessa resposta, hein? Fala, Diego. Fala, Luiz. Então, olha só, eu não vou entrar no mérito da questão de se ele saiu pela porta dos fundos ou pela porta da frente. Eu vou em cima, eu vou analisar o que ele falou. Quem não tem argumento parte para grosseria, parte para ofensa, parte para falta de educação. Poderia ter respondido como ele respondeu, da mesma maneira, com as mesmas falas, e terminou ali. Mas fez questão de mostrar toda a falta de educação e a grosseria que ele tem, né? Que ele está mostrando ter. Eu achei absurdo uma resposta dessa para o presidente do Palmeiras, para Leila Pereira, para qualquer outra pessoa, para qualquer outra mulher, para qualquer outra pessoa, qualquer homem, trans, o que for, né? Porque, cara, se você tem argumento, o cara jogou no Palmeiras, ele foi campeão por ganhou vários títulos. Muitos palmeirenses consideram o Dudu o maior ídolo do século do Palmeiras. E a incompatibilidade dele com ela é uma coisa deles. É uma coisa deles. No meio do ano, o Dudu se comportou mal mesmo. Ele se ofereceu ao Cruzeiro. Depois voltou atrás, quando ficou público. Foi desmentido. Falou que não procurou ninguém. Foi desmentido pelo próprio Cruzeiro. Na época, ainda falaram assim: nós não negociamos com pessoas mentirosas. E depois, no final da temporada, ele saiu e foi para o Cruzeiro. Então, a questão ali é dela com ele. Só que não tem direito algum do cara xingar, ofender, com um palavrão pesado, feio, a presidente do Palmeiras. Nessa parte, nessa questão aí, eu achei absurdo. Uma grosseria. E qual é o exemplo que o jogador vai dar? Ele deve ter filhos, né? Deve ter uma convivência. Quer dizer, ele manda a presidente do Palmeiras para aquele lugar, então qualquer um pode fazer a mesma coisa, inclusive os filhos deles falar para a professora, porque a presidente e a professora acho que representam uma autoridade ali em relação a ele no futebol e aos filhos na escola, né? É verdade. Luiz Rosa, te ouvindo também. Não sei se você quer falar, entrar no mérito de sair pela porta dos fundos, de insinuar ou falar concretamente. A Leila disse, né, a presidente palmeirense, que o Rony, o Dudu tinha uma questão diferente da do Rony e falou sobre a atuação, né, de que ele fez o Palmeiras perder dinheiro, e a resposta do Dudu veio nesse tom que o Casagrande falou, trazendo toda a insatisfação dele, terminou com palavrão, né, com xingamento. E aí, Rosa, boa noite.
Boa noite, Diego. Boa noite, Ocasão. Bom ano para vocês. É a primeira vez que estou vendo os amigos aí. Realmente parece aquela coisa de casamento quando termina mal, né? E aí, publicamente, ambos fazem uma cena lamentável, né? Eu acho que também a Leila, também, pelo que eu vi na entrevista coletiva, ela nem perguntado, estava falando sobre o Dudu, ela entrou no mérito, vai falar do Dudu. E aí o Dudu, como a gente fala aqui no interior, chutou balde, né? Realmente perdeu totalmente a razão, perdeu totalmente a credibilidade que ele tinha com relação até a questão de muitos torcedores. Eu estava vendo que nos intervalos das redes sociais, o apoio à Leila é gigantesco, assim, né? Que ela tem muitos torcedores do Palmeiras tem reticências contra ela, são muitas atitudes que ela toma, o torcedor acaba ficando sempre contra ela. Neste caso, eles estão apoiando, estão chamando, viu, Diego? Muitas pessoas chamando o Dudu de Judas, né? Que foi traidor, como o Casagrande falou. Agora, também acho que não podemos desmerecer um ídolo, né? Tamanho acho que essa coisa o Dudu errou feio, mas assim, foi uma cutucada totalmente desnecessária que a Leila deu, de uma resposta do Dudu que só piorou a situação. A gente fica sempre pregando, né? Evitar esse discurso de ódio, a gente sempre fala isso, né? E aí o Casão pontuou bem, né? Isso dá margem para o torcedor xingar o presidente, dá margem para o torcedor xingar a árbitra, dá margem para tantas coisas que a gente viu, tantas coisas que a gente prega ao longo dos anos, evitar o tal discurso de ódio, evitar a situação que aconteceu entre as torcidas de Cruzeiro e Palmeiras no ano passado. Imagina como é que vai ser o encontro entre Cruzeiro e Palmeiras com toda essa situação. Ou seja, quem tem que dar o exemplo, Diego, Casão, não está dando, né? Todo mundo. Eu acho que os dois têm razão, os dois estão errados. E eu também, hoje, talvez eu seja um cara que possa falar alguma coisa sobre aquelas últimas letrinhas do Dudu. Mas quando eu jogava, eu também cometia alguns erros. E o Dudu cometeu um erro nessa mensagem dele, isso é um fato. Ele poderia se expressar de uma outra maneira. Em relação a Leila, contrato é para ser cumprido. O Dudu tem um contrato, tinha um contrato e cumpriu o contrato até o final do ano, tá tudo certo, não tem nada de errado aí. Agora, o Dudu também errou quando lá atrás... Desculpa, se você fosse o Dudu, você, boleirão, jogador, vê aquela proposta milionária, você sabia que não ia jogar, você teria ido pro Cruzeiro? Na época, eu teria muito ido. Agora, como ele não foi e a Leila se pronunciou na época e criou um atrito com ele, é muito fácil falar agora. Tem que ver o dia a dia, como foi esse dia a dia e o porquê que o Dudu agiu dessa maneira. É diferente. Uma coisa é ver pela televisão, agora o dia a dia, inclusive as informações, é que o dia a dia dele era muito ruim com ela. Essa informação. E ele agiu, eu no lugar do Dudu, eu faria a mesma coisa. A mesma coisa, Benjamin. Mas não com as últimas 4 letras. Não com as últimas 4 letras. O Dudu cumpriu o contrato dele, o Dudu honrou a camisa do Palmeiras, o Dudu é ídolo, tem um caminhão, como ele mesmo coloca na mensagem, um caminhão de troféus. E a Leila não poderia hoje dar essa declaração. Ela foi muito infeliz, é muito competente também, mas nessa declaração foi muito infeliz. O Dudu tem algumas razões, perdeu ao usar as 4 palavras, e a Leila começou a perder a razão quando na segunda-feira, após aquele vai e não vai do Dudu, ela deixa claro que por ela tinha que sair. Aí ele acabou de matar, ou foi levando a situação que levou 1 ano antes do final do contrato a série dos dois. Eles ambos perderam a razão. O Dudu, qualquer pessoa que xinga, perde a razão. Mas o que ele fala tem muito mais razão. E, de novo, entre o craque ídolo do século XXI e qualquer outra pessoa, eu fico com o craque ídolo do século XXI. Se fosse minha mãe e o Dudu, eu ficaria com o Dudu. Jura? Claro. Ele é o craque ídolo do século. Pisou na bola muitas vezes, mas é fundamental. Crefisa ajudaram, inclusive a trazer o Dudu em janeiro de 2015, mas entre Dudu ou qualquer outro ídolo e qualquer presidente do clube, eu vou ficar com Mas chama atenção também o Dudu usar essas 4 letras aí no final, porque não é muito o perfil dele, né? Não é legal, mesmo, gente. Né? Eu acho que ele tinha argumentos para usar. Ele se revoltou. Não, é só parar, não precisava xingar. O resto ele não deixa de ter razão, como a Leila tem algumas das razões. Inclusive, de uma maneira muito dura e seca, como ela faz os negócios do Palmeiras, a Crefisa é fã, inclusive na empresa Placar de Avião, que é um baita negócio que ela fez pro Palmeiras. E aí? A presidente do Palmeiras deu uma cutucada e o Dudu não deixou barato. Entrou de sola. Você concorda que o Dudu exagerou? Eu penso que ele poderia ter respondido, mas sem usar palavrão.
Queremos saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixe seu like e, por gentileza, compartilhe esse vídeo. Sucesso, Deus abençoe, valeu!